Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com cada um de nós. Peçamos ao Espírito Santo e ao próprio Jesus que aumente em nós a fé e o verdadeiro amor por cada um de nossos irmãos e irmãs. Vamos começar essa meditação sobre Corpus Christi com você e por você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que é Corpus Christi? Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos e foi instituído na última ceia quando Jesus disse: "Este é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim." A fé católica tem como base a presença real de Jesus Cristo em seu corpo e seu sangue na Sagrada Eucaristia. O pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Jesus Cristo em toda a Santa Missa, mesmo que essa transformação de matéria não seja visível. Essa transformação é chamada de transubstanciação. Segundo Santo Agostinho, a Eucaristia é um material memorial de imenso benefício para os fiéis deixado pelo próprio Jesus nas formas visíveis do pão e do vinho. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Durante essa festa são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão, onde é conduzido geralmente pelo bispo ou pelo pároco da igreja o Santíssimo Sacramento, que é acompanhado por uma multidão de fiéis em cada cidade brasileira. A procissão de Corpus Christi é a única em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus peregrino em busca da terra prometida. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná no deserto. Com a instituição da Eucaristia, o povo hoje é alimentado com o próprio corpo de Cristo. A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do Código de Direito Canônico que determina ao bispo diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo, no Corpus Christi. A solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo, ou Corpus Christi, ou ainda Corpus Domini, que é uma expressão latina que significa corpo de Cristo ou corpo do Senhor, e generalizado em alguns países como corpo de Deus. É uma comemoração litúrgica das igrejas católica, apostólica, romana e também da anglicana, que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma festa de guarda, em que a participação da Santa Missa pela lei da Igreja é obrigatória na forma estabelecida pela Conferência Episcopal. A origem da solenidade do corpo e sangue de Cristo remonta ao século XIII. O Papa Urbano IV, na época, o cônego Tiago Pantaleão de Troyes, arcediabo do Cabildo Diocesano de Liege, na Bélgica, teria recebido o segredo da feira agostiniana Juliana de Montcornillon, que alegava ter tido visões de Cristo demonstrando o desejo
de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com bastante destaque. Por volta de 1264, em Bolsena, cidade próxima ao Orvieto, onde o Papa Urbano IV residia, teria ocorrido o episódio chamado de Milagre de Bolsena, em que um sacerdote celebrante da missa, no momento de partir a hóstia sagrada, teria visto sair dela sangue que empapou, molhou todo o corporal, que é aquele pano onde se apoia o cálice e a patena durante a missa. O Papa determinou então que os objetos milagrosos fossem trazidos para o Orvieto em grande procissão em 19 de junho de 1264, sendo recebidos solenemente por sua santidade e levados para a Catedral de Santa Prisca. Esta foi a primeira procissão do corpo eucarístico de que se tem notícia. A festa de Corpus Christi foi então oficialmente instituída por Urbano IV com a publicação da bula Transiturus em 8 de setembro de 1264 para ser celebrada na quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. Para o maior esplendor da solenidade, desejava Urbano IV ter um ofício para ser cantado durante a celebração. O ofício escolhido foi composto por São Tomás de Aquino, cujo título era Lauda Sion, Louva Sião. Este cântico permanece até a atualidade nas celebrações de Corpus Christi. O decreto de Urbano IV teve pouca repercussão no início, mas se propagou rápido por algumas igrejas, e a primeira procissão surgiu em Colônia e difundiu-se primeiro na Alemanha, depois na França e na Itália. Em Roma, ela só foi encontrada em 1350. Em muitas cidades portuguesas e brasileiras, é costume enfeitar as ruas por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos da inspiração religiosa, costume esse iniciado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. A tradição de enfeitar as ruas no Brasil começou pela cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e se propagou por todas as cidades do país. Esta festividade de longa data se constitui uma tradição no Brasil, principalmente nas cidades históricas, que se revestem de práticas antigas e tradicionais e que são embelezadas com decorações de acordo com os costumes locais. Apenas por curiosidade, aquele canto, Tantum Ergo Sacramento, foi composto no início do século XX por Eugênio Leal da Costa Campos e é cantado nas procissões e em todas as adorações ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes na fé. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa terna Mãe e Mãe de Jesus, vamos pedir que a bênção de Deus Todo-Poderoso e Amoroso e de Jesus Eucarístico desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.